Vamos agora abrir para o debate, para fecharmos a mesa com o coletivo. Então, aqueles que querem se inscrever para falar direto ao microfone, por favor, venham para a frente, porque nós estamos filmando. E aqueles que preferem mandar perguntas, comentários por escrito, encaminhem seus papéis para as monitoras. Vamos fazer um bloco inicial de 5 intervenções. Boa noite, meu nome é Amanda, sou assistente social do Instituto Federal Fluminense, do Campo Santo Antônio de Pádua. Me sinto lisonjeada extremamente, porque quando a gente tem uma prática, trabalhei 4 anos na Secretaria de Educação como assistente social, numa rede de 32 escolas e 5.600 alunos como uma única assistente social. E aí você depara com a realidade nua e crua, como vocês falaram lindamente aqui, professora Rosa, Zóia, professora Adriana, que eu tive um imenso prazer de conhecê-las. Eu fico imaginando, sobre a fala de todas aqui, a vivência mesmo no cotidiano, no dia a dia. O cotidiano que nos sufoca, o cotidiano que, a Adriana disse muito bem, que exige de nós o rompimento, né? E quando a gente fala em educação pública gratuita, de qualidade, e aí a gente se vê enquanto mãe, tendo que colocar os nossos filhos, porque eu tenho 3 e os 3 estudam em escola particular, e aí eu observo que nós precisamos estar mais junto dessa sociedade que produz, numa rede pública municipal, por exemplo, desde a educação infantil ao ensino fundamental, porque realmente é uma lógica que nos oprime no cotidiano. É uma lógica neoliberal, ideológica, que oprime e que orienta as nossas ações de uma sutileza e grosseria ao mesmo tempo, né? E a minha fala aqui é uma pergunta também, né, para as professoras, que como pensar isso no cotidiano de uma escola municipal, e a Adriana disse muito bem como professora, mas como está levando isso, esse reflexo daquilo que é sistematizado, daquilo que é discutido aqui, né? Mas que a gente precisa estar levando essa discussão para além dos nossos muros internos da faculdade, de um instituto federal, para uma rede de educação pública municipal. Mais alguém? Chega. Alô? Ah, não, tá indo. Bom, Rui Harayama, sou antropólogo, sou do Fórum também. Eu vim fazer aqui uma fala política, né, propriamente, porque a gente, além dessas mesas todas, e a partir de amanhã a gente começa uma discussão em pequenos grupos, mas, sobretudo, para escrever um documento político, né? Acho que essa questão do engajamento nosso sempre foi muito poderoso e foi acho que é uma das coisas que nos une, né? Acho que o Fórum tem esse caráter de várias vozes, né? A gente defende isso veementemente. Mas quando a professora Rosa estava comentando sobre esse projeto Anos Incríveis, e desde o começo de que a gente abriu, né, o debate aqui falando sobre essa questão do corte financeiro, dessa questão, dessa estética da crise, né, eu gostaria só de reiterar que não há crise nesse país. O que há, na verdade, é um projeto muito bem delimitado do que se pretende, né? A Rosa estava falando, uma coisa que o Alê De Luca já tinha me contado desse projeto dos Anos Incríveis que ocorre lá em Portugal. A gente não pode esquecer que no Brasil existe também um grande financiamento de institutos privados e particulares que parecem que escreveram conjuntamente o que se veio a conhecer como Pátria Educadora, né, que é
desejo ótimo de fazer uma ciência da neurociência, né, uma neurociência que não vai falar mais somente do cérebro, mas do que o cérebro faz na sociedade, né, que eles vêm chamados de temperamentos, questões pré-cognitivas, do cognitivo, impacto que isso tem social. É tanto importante que dois eventos que estão para ocorrer concomitantemente no mesmo ano que o Fórum sobre Medicalização, né, que é o evento que é patrocinado pela Fundação Globo no Rio de Janeiro, com grande inserção do pessoal do Instituto Heitor Senna, né, que de repente chama Zygmunt Bauman para falar também, né, a que ponto chegamos para conseguir esse tipo de estética, né, o seminário que é feito para justificar uma linha de pesquisa, né, um seminário que é feito só para silenciar, né. Eu acho que é importante a gente nominar, né, tá para acontecer já logo depois desse seminário também o CONANI, né, que ele é a Conferência Nacional de práticas alternativas educacionais, né, que também é fortemente financiado pela Fundação Natura. O que eu chamo a atenção para isso é que a gente não pode, toda vez que a gente falar de resistência e ruptura, achar que a gente está menor. A gente é a maioria, né? A minoria que que está usufruindo desses novos conhecimentos, é uma minoria que vai utilizar escolas alternativas, é a minoria que tem dinheiro para pagar essas escolas que propõem pedagogias alternativas. Grosso modo, tem uma brincadeira que a gente faz, eu, Taniele Ruiz, que é também uma antropóloga que estuda o crack, que é assim, não existe estado mínimo, existe estado máximo quando ele se trata do corpo do pobre, do negro, que precisa de um laudo, que precisa de acesso à assistência social, né? Eu venho dizendo isso porque toda vez que eu ouço a Adriana, eu lembro muito dessa questão, né? A antropologia sempre olhou o Ocidente como uma categoria única, né? A gente olha, par contra, né? É contra uma nova concepção. E essa questão de ruptura é uma questão que a gente vem trabalhando, já existe uma literatura farta, porque, via de regra, na sociedade ocidental, ruptura significa cooptação, né? A gente fica falando dessas teorias da segmentação, seria como se existisse um modelo status quo, e a gente vai tentar fazer um movimento que é contra um estabelecido, né? E vira e mexe esse estabelecido, o movimento alternativo ao estabelecido, ele vai sendo cooptado, né? Que a gente vê várias vezes. Eu acho que se tem uma metáfora que eu vi nesses dias de hoje, para pensar até o formato que a gente tem proposto de evento, é uma circular da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que se pensa a elite intelectual do Brasil de ciências sociais, né, porque cientistas sociais se acham tão arrogantes quanto médicos, né, no campo das ciências humanas, né, somos um núcleo duro, que fez um comunicado importantíssimo e engraçado aos seus sócios. Ele falou assim: você vem em unboxing de carro? É quase o nossos que a gente mandou, né? Você não quer trazer um conferencista conosco? Pagamos R$150, né? Para ver. Eu fico pensando nessa estética da carona, né? Essa coisa de trazer junto, né? Quando eu vejo a moça da Libras que está no enquadramento para a gente transmitir online, ela está junto com a gente. Isso significa uma coisa que a Adriana sempre vem falando, significa perder alguma coisa. Não dá para a gente pensar que a escola vai mudar para incluir todo mundo, porque a escola muda, eu mudo, né? Essa questão da ciência, não é se uma mão lava a outra, as duas vão se construir junto, né? A gente não pode pensar que a gente vai conseguir fazer uma ruptura como se fosse do nosso jeito, do nosso imaginário, né? Eu sempre fico pensando nessas questões da forma que a Adriana me traz, porque ela me é muito cara, né? Para também não ficar, porque existe já teorias, né? Essa questão, toda vez que falam da dissolução da forma, eu fico pensando também na biologia básica, né? E essa biologia, ela é ocidental, né? Essa a questão da formação do zigoto, né? Dissolução do núcleo. E eu fico sempre pensando isso, e eu vou continuar pensando. Agradeço as falas. Obrigado. Mais uma. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Tiago, eu sou professor da Educação Básica lá no Rio de Janeiro. E eu estou percebendo assim, um movimento na nossa sociedade que é muito conservador, até mesmo reacionário, né? Aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, grupos como Escola Sem Partido, que está crescendo e está se mobilizando para tirar o Paulo Freire das escolas, contra a doutrinação nas escolas. A professora traz o exemplo da Europa, né? E a gente teve nos Estados Unidos recentemente o caso de um policial que algemou uma criança que estava muito hiperativa, talvez, para os padrões
ocidentais, sei lá. E aí eu queria saber o que as professoras acham do que acontece dentro da escola, já que o modelo da escola que está dentro da sociedade também é muito conservador, também é muito reacionário, acaba reproduzindo alguns preconceitos. E o que a gente vê mais na educação básica, na escola pública, é que ou a ideologia daquele aluno que está muito agitado, muito hiperativo, porque não levou uma boa surra, que é aquela que aparece lá nos Estados Unidos também, na história do vídeo, ou aquela criança que está muito agitada, muito hiperativa e deve ser medicalizada. Nesse debate, os que defendem a medicação parecem até mais progressistas do que os que defendem a violência como pedagogia. Só que a gente tenta se afastar das duas formas, né? Então, é um debate inócuo, na verdade, porque esses dois extremos estão se degladiando e, na verdade, a minoria só que consegue ter um movimento de mais resistir e se contrapor a essa pedagogia dominante. Nos dois casos, são casos violentos, né? Eu queria saber como é que é o posicionamento das professoras quanto a isso. Obrigado. Ok. Mais alguma inscrição? Já temos uma pergunta aqui na mesa. Temos mais... Já, duas? Aqui, professor. Posso... Allora, ovviamente era molto complesso quello che le colleghe hanno detto, molto complicato, perché avete affrontato molte cose insieme. Però volevo fare due considerazioni e un aneddoto che lega quello che ha detto Zoya e Adriana e che lega Bergson e Vygotsky, ma questo lo dico dopo, è un aneddoto che volevo raccontare e che può essere utile per costruire le basi di un pensiero critico a livello culturale contro questi tentativi di nuove forme sofisticate di controllo sociale attraverso la medicalizzazione. Allora, la prima considerazione, perché sentivo che la collega Adriana ha usato 2 o 3 volte la parola modernità, e un concetto di modernità che a me sinceramente, lo dico, è un concetto molto ambiguo, perché in nome della modernizzazione, per esempio in un paese come l'Italia, si è arrivato a fare passare tutta una serie di politiche culturali, politiche economiche, che sono esattamente il contrario di quello che, per esempio, la Costituzione italiana, nata dalla resistenza antifascista, ha dichiarato come principi, no? Principi di uguaglianza, di dignità delle persone, di cittadinanza attiva. E questo in nome della modernità e della modernizzazione. Cioè in nome della modernità in Italia è stata sradicata culturalmente tutto un mondo, il mondo dei contadini del Mezzogiorno, del Sud Italia, che avevano un'identità, una propria identità legata alla terra, legata al mare, legato alle culture antiche della Magna Grecia e della presenza anche degli arabi nel Sud Italia. E la modernizzazione ha cancellato tutto questo, quindi attenta sinceramente a usare questa parola modernità, no? Seconda cosa che mi collega a quello che diceva Rosa, io credo, è un po' come la domanda che avevo fatto al collega prima sul razzismo e la discriminazione. Cioè, la vera questione per me torna ad essere una questione pedagogica, cioè tutti i processi di medicalizzazione, di discriminazione, di dominazione, come diceva Etienne de la Boétie, il francese, di servitù volontaria, cioè la servitù esiste, la dominazione esiste perché i servi diventano complici della loro servitù. E questo perché? Perché, come diceva Gramsci, per poter dominare, la prima cosa che fanno le classi dominanti in qualsiasi sistema è di conquistare
l'egemonia culturale nella testa delle persone. Una volta conquistate l'egemonia culturale nella testa delle persone, le persone sono assolutamente manipolabili. E la cosa interessante, attento perché rileggete Gramsci, perché Gramsci scrive queste cose quando è nelle carceri fasciste e si chiede perché l'Italia era arrivata ad avere un regime come quello fascista. L'Italia che aveva anche una tradizione di lotte politiche e sociali molto forte alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. E Gramsci la risposta che si dà è la conquista dell'egemonia nella testa delle persone e il ruolo che hanno avuto gli intellettuali nella conquista dell'egemonia, cioè gli intellettuali tecnici, i medici, i professori, gli insegnanti sono stati dei vettori, dei veicoli dell'organizzazione del consenso intorno al modello dominante. Allora questa è una questione altamente pedagogica, di pedagogia sociale, di pedagogia politica, e questo problema bisogna porselo, perché io sono da 2 giorni che sono in Brasile, ma un po' seguo anche da lontano, la sensazione che, cioè, sentendo i discorsi qua mi sembra di stare nell'Italia del 1970. I discorsi che sento qui, quello che si facevano in Italia 30 anni fa. In 30 anni le classi dominanti italiane hanno capito benissimo il gioco e hanno conquistato l'egemonia culturale, hanno decostruito il tentativo di egemonia, di cambiamento del sistema che stava provando di fare i movimenti di lotta sociale in quegli anni. Finisco su questo, su questa parte. Faccio un aneddoto, scusatemi, soprattutto per Sabrina che poi deve... l'aneddoto che lega Vygotsky a Bergson. Vygotsky ha letto Bergson e Vygotsky ha letto Bergson contemporaneamente alle sue letture di Kafka, di Wertheimer, di tutta la Gestalt e della psicologia della forma tedesca, perché effettivamente Bergson è il filosofo delle percezioni. Fra l'altro anche Merleau-Ponty dopo riprenderà questo, parlando di Bergson, fra l'altro citava Deleuze, che ha scritto un bellissimo lavoro su Bergson. Allora c'è un episodio di Bergson interessante. Bergson era molto amico di un grande psichiatra francese che è stato una grandissima figura, che si chiamava Pierre Janet, psichiatra, filosofo, fenomenologo, che leggeva molto Vygotsky. Infatti Janet era contro le classificazioni e Janet faceva dell'ironia, diceva che i suoi colleghi psichiatri assomigliavano agli stregoni e avevano la stessa funzione nella società, no? Allora un giorno Bergson, che si interessava molto ai casi di afasia, di disprassia, di disturbo del linguaggio, in un convegno in cui era stato invitato da eminenti psichiatri francesi che cominciavano già, come si fa oggi, attraverso la brain imaging, come dicono gli inglesi, no? Cioè l'immagine delle strutture del cervello attraverso la tecnologia. E già all'epoca gli psichiatri avevano già una, come dire, un'architettura del funzionamento del cervello e c'era già questo determinismo neurobiologico, no? A determinati movimenti di alcune sfere del cervello si diceva questo è schizofrenico, questo è come dire, ha un problema di afasia, eccetera, eccetera. Allora Bergson, in suo intervento in quel convegno, dice a un certo punto, benissimo, sono molto contento, perché Bergson era anche molto ironico, sono molto contento che la scienza faccia tanti progressi e produca tante conoscenze, però se voi
potete descrivere il funzionamento dei vari lobi del cervello, dei vari emisferi cerebrali, voi non siete assolutamente in grado di dire le immagini che produce la mente, perché la mente è qualcosa di molto più ricco e molto più complesso della struttura cerebrale, no? E questa battuta di Bergson è interessante perché, come diceva, torniamo a Vygotsky, la mente è il riflesso della mediazione, dell'interazione tra il soggetto e il contesto nel quale vivo, con tutte le sue mediazioni, e quindi di qualcosa di molto più articolato, no? E quindi l'individuo, l'essere umano, non può essere ridotto a un sintomo, a un tratto, a un determinismo qualsiasi. L'individuo, la persona umana, è molto imprevedibile, è il prodotto di tutte queste interazioni. Quindi abbiamo un discorso che riguarda la complessità, no? Delle cose, soprattutto dei comportamenti umani. Grazie. Scusatemi della lunghezza. Agora eu vou fazer um resumo, vou ver se eu entendo minha letra aqui. O professor começou falando que são assuntos complexos, esses tratados pela mesa, e que ele faria dois pontos de pergunta e uma ligação entre o que foi falado pela professora Adriana e pela professora Zóia no que diz respeito ao Vygotsky e a Bergson. Ele contou um pouco que o conceito de modernidade utilizado pela professora Adriana foi também utilizado na Itália em nome de uma modernização que, na verdade, veio a serviço de uma precarização do trabalho nas áreas rurais e em nome de uma modernidade. Então, as pessoas tiveram os seus ambientes de trabalho tolhidos. Depois, ele comentou sobre o que a professora Rosa... que a verdadeira questão parece ser também ser uma questão pedagógica, que a dominação existe porque os dominados se tornam cúmplices, como Gramsci fala, né? Que para se dominar uma classe, você tem que dominar a hegemonia cultural da cabeça das pessoas. E, por último, ele fala que o indivíduo... Acho que eu pulei uma parte. Não. Sim, pulei uma parte. Gramsci se pergunta... bom, ele repetiu um pouco essa questão da cultura, né? E essa é uma questão altamente pedagógica e de pedagogia política, acho que esse é um destaque. Sente o discurso como... o discurso do que a gente está discutindo aqui como aquele da Itália nos anos 70. E ele conta que Vygotsky leu Bergson contemporaneamente à leitura de autores da Gestalt. E tem um episódio que Bergson, que era amigo de um psiquiatra, o Pierre Janet, que era contra essa questão da classificação e dizia que os psiquiatras, para ele, pareciam como bruxos. E esse psiquiatra, Pierre Janet, se interessa por temas de afasia, distúrbios de linguagem, e já naquela época tinha uma arquitetura do cérebro, as pessoas já identificavam as áreas do cérebro correspondentes a determinadas atividades. E tinha esse determinismo biológico, então. Então, Bergson diz que ele era contente desse progresso, mas que ele poderia descrever o funcionamento do cérebro, mas que aquilo não servia para a mente humana, porque uma imagem criada pelo cérebro é muito mais complexa do que aquela imagem criada na identificação. E, por fim, o indivíduo não pode ser reduzido a um sintoma ou um traço, porque ele é produto de toda uma interação cultural maior. Bom, eu vou passar a palavra a cada uma e nós já vamos aproveitar com as respostas, as intervenções, para que vocês também possam já fazer, né, o fechamento, suas considerações finais, para a gente poder estar fechando a nossa mesa. Assim, muito rapidamente, eu penso que foram postas, foi um conjunto de questões que, se calhar, nos fariam fazer aqui o serão, não é? Mas há uma coisa que, em relação ao que foi posto por duas pessoas, sobre esta
leitura que eu fiz de um bocadinho dos Anos Incríveis, um projeto para crianças mal comportadas. Bom, eu devo dizer que não foi por acaso que trouxe isto. É que, na verdade, aquilo que está aqui descrito e que eu não li para vocês, mas para quem quiser fotocopiar, porque é de facto alguma coisa de temerário, de perigoso, porque a ideia é, aliás, isto já foi experimentado o ano passado sem ninguém dar por isso. Agora vai ser com 60 escolas maternais, não é? Dos bairros pobres, não é? Dos bairros sociais. 60. O que, à nossa escala, eu costumo dizer, no Brasil tudo é grande, em Portugal tudo é pequenino, não é? É outra escala, não é? Então, a ideia é claramente, e isto pelo que aqui, enfim, se transcreve, está a ser bastante acarinhado. A ideia é que, a seguir a estas 60 escolas de intervenção, que isto seja um plano para todo o país. Daí a ser obrigatório é um passo. Ou melhor, quando se diz que é para todo o país, vai ser através do Ministério, como imposição, como é habitual. Daí, isto daria, quer a leitura integral, quer a discussão sobre isto, daria aqui pano para mangas. Mas já agora, e não saio disto porque os colegas têm muito a dizer sobre as questões vigotskianas. Portanto, nós temos um círculo de estudos sobre a medicalização, não é? E um círculo de estudos começou há 4 anos e que, de facto, tem vindo a produzir as condições do abater dos tais muros de que falou aquele colega. Ao fim de 4 anos, ou melhor, ao fim de 3 anos, mas agora acabou o 4º ano, foram as pessoas das escolas, ou seja, foi o lugar do acontecimento a reclamar a discussão e, ou melhor, a reclamar a nossa presença, justamente para mobilizar as pessoas para essa discussão. Portanto, também seria um bocado fastidioso estar aqui a dizer porquê, não é? Ou melhor, as conclusões em termos de avaliação do processo dariam também aqui uma boa discussão, mas na verdade todo o trabalho tem sido um trabalho reticular. Portanto, desde o princípio que procuramos trabalhar em rede e com grandes cuidados, porque eu penso que há uma grande diferença quando venho aqui ao Brasil, por exemplo, uma grande diferença entre o que acontece, pelo menos em Portugal, que é o lugar que eu conheço melhor, não é? Em termos dos acontecimentos. E, na verdade, o problema ali é que o problema não existe. Adriana, não existe, pura e simplesmente. Está de tal maneira naturalizada a questão da medicalização e o modo como essa hegemonia foi inculcada, como diria o Bourdieu, na cabeça das pessoas, que são os pais,
já a pedir a intervenção medicalizante. Não é? É muito difícil, os passinhos que damos são muito cuidadosos, porque mesmo os sectores da saúde é praticamente impossível mobilizá-los. Há uma pessoa por outra que faz parte do nosso círculo de estudos, mas, bom, seja como for, neste momento, são as escolas, são os sindicatos dos professores, são os centros de investigação, por exemplo, o famoso SES de Coimbra, Centro de Investigação de Estudos Sociais, onde o Boaventura Sousa Santos, que é bastante conhecido no Brasil, dirige, mas, portanto, a pedir essa descentralização. Neste momento, as reuniões na faculdade são muito mais para fazer o ponto da situação e foi importantíssimo, sobretudo, que fossem as escolas a chamar-nos, não é? Também a questão dos sindicatos dos professores a fazê-lo. Mas, portanto, e retornando a esta questão dos anos incríveis, que é de facto um grande projeto dos Estados Unidos, o ALE, que é o Alexandre, que é um militante deste fórum, vai justamente agarrar nestes documentos, porque dos militares a irem fazer o recreio das crianças também, imaginem, completa bem o resto. E uma sugestão que lhe dei foi pegar nestes 2 artigos. Tem aqui pano para mangas para se orientar no sentido de fazer pelo menos uma descrição do que se passa neste momento em Portugal. A questão da modernidade e da modernização, eu confesso que tenho um entendimento diferente dos 2 conceitos. Portanto, a modernidade é evidentemente o paradigma que ainda, se bem que se fala em paradigma emergente, mudança paradigmática, mas na verdade eu acho que é a modernidade que ainda está quase inscrita nos nossos genes, não é? Ao passo que a modernização resulta, enfim, noutro processo que tem mais que ver com levar à prática determinadas políticas, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista de política mais geral, têm um foco muito direto, não é? Penso que a questão da modernidade, apesar de muito, enfim, muito interpelada, não é? Eu penso que ela, porque é que nós nos focamos e não conseguimos desatar o nó da avaliação, quer das escolas, quer das universidades, ainda ser uma classificação. Nós perguntamos a modernidade, nós fazemos uma determinada leitura de Descartes e Bacon, aliás, às vezes bem retorcida, não é? Sobretudo com a questão cartesiana e a questão da subjetividade-objetividade e das relações sujeito-objeto, mas de qualquer forma, também é melhor calar. Bom,
ou melhor, é preciso uma coragem para interpelar a classificação que se confunde com as tarefas necessárias, urgentes e sem as quais dificilmente há aprendizagem, confundir isso com a avaliação. Como se não fosse possível outra coisa. Ora bem, então, eu aqui desta cadeira digo que já experimentei outra coisa. Na universidade, numa universidade particular, é evidente que depois vim para a rua. Mas foi com todo o gosto, porque toda a minha vida, desde os 19 anos, foi assim, em pleno fascismo, a recusar aquilo que o fascismo mandava. E aí eu confesso que ainda hoje não consigo perceber como é que consegui ser até hoje professora. Porque, de facto, foi uma luta da qual eu nunca consegui nem falar, nem escrever. Só um aviso, logo após encerrarmos a mesa, nós teremos a atividade cultural, que é a apresentação do Teatro do Oprimido, que foi construída coletivamente com Armindo Pinto hoje à tarde. Então, por favor, fiquem para prestigiar. Eu vou ser rápida, primeiro agradecendo as perguntas, e vou ler aqui, a pessoa não assinou, então não sei o nome da pessoa que fez a pergunta. Ela, na verdade, ela fala assim: gostaria de produzir uma reflexão contigo sobre a questão dos direitos, que foi que eu abordei. Eu compreendo que não deveríamos ter mais direitos para um grupo social do que outro. Porém, quando a diferença se traduz em desigualdade, e historicamente sabemos quem são os grupos oprimidos, precisamos sustentar a luta pelo princípio da equidade. O que pensa sobre isso? Obrigada. E aí ela bota aqui uma citação do Boaventura Santos, que diz: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Olha, assim, claro que o que eu afirmei na minha fala, na verdade, é a diversidade do humano que está posta. E trazendo um pouco o diálogo com o pensador, que eu gosto muito, que é o Vygotsky, ele fala, por exemplo, que a gente tem que estudar o desenvolvimento diferente do diferente, ou seja, daquele que tem um desenvolvimento menos comum, que é como ele vai chamar, de um desenvolvimento atípico, para compreender o desenvolvimento mais regular, digamos assim. Então, não se trata de focar na deficiência em si. Para ele, a deficiência, por exemplo, que na época que ele falava, na época dele se chamava de defeito, por isso que ele cria toda uma teoria que é a defectologia, que é o defeito, esse defeito, como a Rosa até disse, que é o defeito de fabricação, e é um defeito primário, mas porque já existe. Então, mas não é ele o mais importante. O mais importante é a consequência social desse defeito. Ou seja, como muda a situação de uma pessoa na vida social em decorrência de algo que já entra. Então, não ele tem textos maravilhosos que ele fala assim: não, o nosso foco não é fazer a pessoa que nasceu cega enxergar.
Nosso trabalho é fazer ou colaborar para que essa pessoa se desenvolva. E se desenvolva, né, como um ser humano. É isso que é a tarefa da educação. Por isso que ele vai falar que trabalhar com a educação é você possibilitar a emergência das funções culturais, que são funções que se formam, né, na vida, na convivência, na relação. É disso que ele vai falar. Então, obviamente, eu não posso discordar da diversidade, né? Agora, enquanto a gente estiver colocando um direito sobre o outro, ou achando que um outro tem mais direito do que o outro, eu acho que a gente está indo num caminho perigoso. É o que eu tenho para dizer. Até porque eu me baseio um pouco até no registro de campo que o meu aluno que está aqui fez, que ele estava numa situação de aula, e aí ele estava ajudando um aluno, e o aluno com diagnóstico, e aí o outro levantou a mão e pediu também para ser ajudado. E quando ele falou, peraí, eu vou te atender, eu vou te ajudar. E o menino virou e falou assim, olha, mas o meu grau de TDAH é maior do que o dele, então você tem que me atender primeiro. É um pouco nesse sentido que eu faço uma crítica, né? Quer dizer, para que caminho que a gente está seguindo? E aí, já abordando a questão do Tiago, que ele traz essa questão da escola sem partido e tal, esse tipo de lei, de projetos de lei, eles só estão sendo possíveis na nossa sociedade porque nós estamos... E aí, se a gente for falar da escola, né, a escola, a vida está fora dela. Então, esses projetos, eles acendem, e eles podem se transformar, eles são perigosos, obviamente que eu não concordo, mas porque a vida não está na escola. A escola está totalmente apartada da vida, né? Então, para apartá-la mais ainda, surgem esses projetos. É uma visão minha. Agora, se a gente for lá na nossa Constituição, ele já é um projeto fadado à inconstitucionalidade. Porque a nossa Constituição fala de uma escola laica, livre, de uma educação livre, de liberdade. Basta chegar na Constituição. Então, já é, por si, um projeto inconstitucional, como vários outros, né? Então, esse conservadorismo, ele só é possibilitado com essa escola, e eu estou falando assim, escola enquanto instituição criada pela humanidade, né? É algo que foi criado pela humanidade. Não tomem essa minha fala como se eu fosse contra a escola, não, eu considero a escola uma instituição importante, né? Agora, qual é hoje a tarefa dela e o que nós queremos, qual o projeto, né? Então, para romper, e aí o Rui trouxe essa questão da ruptura, obviamente, é resistir. Eu não vejo hoje outro caminho, a não ser resistir a coisas que vêm goela abaixo da gente, né? E aí, Amanda, a sua pergunta é uma das mais complicadas, porque o como não tem receita. Não tem receita. Só lidando com a realidade com a qual, né, você se encontra diariamente, com aquelas pessoas, com aquele grupo, né, social com o qual você estabelece um diálogo, uma relação. Porque não existe receita, senão a gente vai continuar transpondo coisas de uma realidade para outra. Então, a sua pergunta, para mim, se caracteriza como uma das mais complicadas, né? Então, agora, só para finalizar, e aí finalizando mesmo, um pouquinho na consideração do professor Alain, essa questão da inteligência, ou então que você pode... a posição contrária, né, a essa qualificação, a quantificação, que aparece muito e está muito presente nos textos e na obra toda do Vygotsky, tem uma frase interessante que diz, olha, obviamente, quem pensa
tem cérebro, né? Mas não é o cérebro que pensa, né? Quem pensa é o homem, é o ser humano. É isso. Eu não vou conseguir fazer as articulações que eu pensei, eu vou fazer algumas aqui. Eu acho que uma das eleições que foram feitas aqui, né, uma das coisas que se elegeu pensar, talvez tenha relação aqui com a minha fala, com um acontecimento que é produzir algo, ou melhor, fazer uma crítica em relação à produção de algo, sem perceber a maneira como estamos produzindo esse algo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que dizer isso não, isso eu não quero, e por isso que eu fiz questão de falar, não quero aquele projeto de lei, não quero uma certa palavra de ordem, né? Requer ou exige que a gente também pense como que nós estamos produzindo isso que não estamos querendo. Daí eu acho interessante quando a Rosa fala, nossa, mas nós estamos até sem um certo problema colocado, porque há uma naturalização tão grande que não há um certo problema, uma certa tensão, inclusive para a gente poder perceber o que esse problema, como que a gente pode debater os problemas desse problema, né? Não há problema. Daí eu me lembrei do GAN, Gestão Autônoma de Medicação. Eu só entendo um pouco disso porque eu tenho colegas que trabalham com isso. Gestão Autônoma de Medicação. A criação de grupos de pacientes com profissionais que vão pensar e vão decidir a forma como eles vão gerir a medicação. Por que eu lembrei do GAN? Porque a partir do momento que ter TDAH ou ser disléxico me constituiu como um ser desejante, porque é verdade, eu nasci mulher heterossexual. Eu não sabia disso, mas eu já tinha nascido mulher heterossexual. Agora, recentemente, é que eu estou percebendo que isso não precisava ser dessa forma. A gente pode nascer, né, com uma plenitude maior de possibilidades, né? Bom, mas eu nasci, eu criei meu corpo dessa forma. E, de repente, nós estamos falando de um corpo que se cria TDAH, um corpo com direitos, um corpo que consegue 5 horas de exame no vestibular ao invés de 4, se ele tiver dislexia. E ele apresenta dificuldades para ler e para escrever. 1 hora a mais é bom. Essa hora a mais é boa só para ele? Não, seria boa para todo mundo. Mas o que nós estamos falando, e acho que até no Rio de Janeiro a gente teve essa discussão outro dia, é que aquela criança que recebe esse diagnóstico, ela chega em casa e a avó faz bolo. Porque agora não é mais um preguiçoso que não quer nada, é uma criança que tem um problema que devemos compreender. E eu vou dizer que ela não tem dislexia? Posso até dizer, mas isso não faz diferença. Uma vida que se cria com esse corpo, o que passa a nos exigir novas estratégias de enfrentamento em relação a essa vida que se cria. Eu acho que não devia ser tão difícil para a gente pensar isso, porque quem de nós aqui, nos últimos 2, 3 ou 4 anos, já criou vida com conexão tecnológica? Né? Eu hoje, quando esqueço o celular, eu sinto falta de um pedaço do meu corpo. Uai, a vida vai constituindo isso. Então, qual que é, eu acho que a nossa discussão?
como que a gente vai percebendo os perigos e as potências que vão sendo estabelecidos com essas invenções. Primeira pergunta, e que eu acho que a Rosa nos inspira: quem decide? Quem decide? Quem decide o uso da química? Quem decide o encaminhamento? Essa é a maior pergunta que temos que combater. Quem decide? Por isso, tchau, estratégia, Grupo GAN. Porque a química no meu corpo, dela eu sei falar. Outras pessoas também podem falar da química no meu corpo, mas eu posso falar da química no meu corpo. Né? Então, é lógico que eu acho que eu, pelo menos pessoalmente, eu ando, assim, perante um problema, 4 ideias, perante um problema, outra ideia, perante um problema, outro dispositivo. Você vai inventando dispositivos que são dispositivos de estratégia de resistência e criação de possibilidade de comum, de possibilidade de coletivo, que eu acho que é isso que a Zoya está falando. Não é que essa é a nossa única saída, é que essa é a saída. Eu me lembro uma vez que eu fui numa banca de jornal e queria comprar um chocolate. Eu falei, o senhor tem chocolate? Ele falou, eu tenho Alpino. Daí ele falou, agora estou fazendo propaganda de chocolate. Daí ele falou assim, eu falei, mas só Alpino? Ele falou, não, eu tenho Alpino. Não, só o coletivo? Não, o coletivo. E por isso que eu quis trazer que a nossa vida na universidade requer corredor, conversa, sala de aula, discussão dessas coisas. Né? E daí, Amanda, a ponta, eu acho interessante a gente pensar na ponta, porque eu diria que na ponta, o que significa nas relações que estabelecemos, ou como psicóloga, ou como professora, ou como assistente social, nesses trabalhos, o que vamos estabelecendo na ponta, a ponta é onde vamos viver a multiplicidade de questões que estão presentes. E eu te diria que eu fui aprendendo nessas relações a ter um grande inimigo, que eu adorei quando eu descobri. E por isso que eu falei dele, que era eu mesma. Que é aquele ressentimento dos profissionais em relação à escola, sabe? Aquela coisa que eu não sei quanto tempo que a gente vai demorar para sair disso. Que é aquela coisa assim, o professor quer a cura. O professor não quer o meu trabalho, né, de análise institucional, segundo. Não, ele está querendo que eu vá lá e faça avaliação psicológica. E a gente não se apaixona pela demanda para conseguir, com o encontro com ela, constituir uma outra coisa. Não é que a gente não faz isso, a gente faz isso. Mas o que eu quero dizer é que tem sido assim, muito intenso esse discurso de um certo queixume, de um certo ressentimento, e que não nos faz perceber a potência que temos nas relações pontuais, que são poucas, que não está dando. Mas por isso essa ideia, às vezes eu fico pensando igual a fisioterapia, né? A fisioterapia me dizem, a fisioterapia não vai curar, mas sem ela você vai piorar. Eu falo, ok. Então, sem essa ponta e sem esse fortalecimento, as coisas não se dão. Se elas são ou não suficientes, né? Com a análise de conjuntura do que nós estamos vivendo, né? Então, terminando. E daí eu acho preciosa as invenções que eu estou chamando de invenções da ponta, né? E por isso que eu aprendi a perceber que quando, até vou falar para o Ricardo incluir essa cena nas dele, quando eu vejo relatório de professor ou de psicólogo escrevendo: este aluno não tem nada de problema, ou este aluno é muito distraído, ou esse aluno é um pouco agressivo. Quando a gente coloca o aluno como sujeito, quando a gente não consegue escrever a dimensão coletiva, o que atravessa, que constitui esse sujeito, e quando a gente cria esse tipo de escrita, a gente está compactuando com essa ideia. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muitas coisas para fazer quando você está num lugar de formadora, de professora ou de quem está trabalhando como psicólogo. A gente tem. Né? O meu problema é que nós temos perdido oportunidades.
Agora, se isso se reverte para uma questão macropolítica, né, eu acho que daí é um pouco como o Rui colocou, que a gente vai fazendo as análises de aonde a gente vai poder se enredar para mexer alguma coisa, né? Então, hoje na universidade, eu acho que eu comentei isso uma vez, aquele filme Kamchatka, que é um filme argentino, que é uma vivência da ditadura pela criança. E a criança vai para um sítio com a família. E ela pede muito para o pai levar para ela o jogo War. Sei lá, acho que era o War. E nesse jogo tem um país que chama Kamchatka. E o pai vai ensinando para o menino que quando você está perdendo, você tem que colocar todas as suas peças num país só. Às vezes, lá no Instituto de Psicologia, eu falo, gente, eu acho que a gente é Kamchatka. Porque nós somos um instituto onde está proibido dar cursos pagos. E sabe qual que é o efeito disso na reitoria? Eu não sei muito bem qual é, mas eu vou imaginar. É assim, olha, quem quer dá, quem não quer não dá. Olha como a gente é legal, a gente compõe com a diversidade, né? Se nós temos um instituto que não quer dar cursos pagos, ok. E se nós temos institutos que querem cobrar dos alunos, ok. Então, a gente rapidamente tem que pensar, opa, isso não é suficiente. Isso nos serve para nos fortalecer, mas não é suficiente, né? Então, outro comentário, como estamos perdendo há mais de 500 anos, nada de muitas tristezas, não é? Tipo assim, não é uma grande novidade que nós estamos perdendo, né? Então, é isso, como é que a gente vai articulando e compondo essas forças. O resto eu falo depois. Então, vamos encerrando a mesa. Obrigada, Rosa. Obrigada, Zoia. Obrigada, Adriana. Uma lembrancinha